Rogério Mendelski. Pense em um minuto, a penúltima, e se por acaso der rolo aqui, é capaz de ir para o Supremo, e o Supremo discutir briga de cachorro, quem cuida do cachorro, quem paga a ração do cachorro. Isso aqui, em qualquer sociedade civilizada, que preze o seu poder judiciário, isso é resolvido primeiro pelo xerife na esquina, na primeira delegacia de polícia, de qualquer lugar, isso aqui se resolve. Mas se for o caso, o juizado ali de primeira instância, ou de pequenas causas, resolve o problema. Aí fica essa discussão, quanto é que se já gastou aqui em papel, em tempo, dos nossos ilustres magistrados discutindo pensão alimentícia para cachorro. Mas vejam se isso é possível. Conte isso, eu sempre digo, conte isso para os seus amigos que são operadores de direito e que por acaso vivam no exterior. Eles vão rir de nós. É por isso, aí eu volto, tá? Ainda tem que voltar sempre. Por isso que se diz que o Brasil não é reconhecido no mundo jurídico pelos seus juristas. O Brasil é reconhecido no mundo por suas prostitutas, bailarinas e dançarinas. Mas é claro, pô, só pode. Porque se isso aqui é levado num encontro internacional de justiça, as pessoas vão rir no Congresso, todo mundo com o seu crachazinho ali, todo mundo com os fones para tradução. Aí conta um caso do Brasil aqui assim, ó, a penúltima instância da justiça brasileira está discutindo a pensão alimentícia de cachorro, dali só para a Corte Suprema. É claro que os participantes, todos os operadores de direito deste planeta vão rir porque não... Agora, isso aqui liga com isso aqui, ó, tá? Por isso que eu queria conversar com vocês. A Corte Especial do STJ, no mesmo tribunal então, recebeu denúncia contra o desembargador Mário Guimarães Neto, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele é acusado de corrupção passiva qualificada, evasão de divisas e lavagem e ocultação de bens e foi afastado da jurisdição. O magistrado está implicado em investigação sobre o pagamento de propinas em contratos em áreas administrativas do Estado do Rio. É acusado de receber propina de dirigentes da Federação de Empresas de Transportes do Rio de Janeiro para dar decisões favoráveis às empresas de ônibus em 40 ações civis públicas. Bom, esse é o fato. Vamos continuar. Favorecido por um dispositivo da Lei Orgânica da Magistratura, o desembargador Guimarães seguirá sem trabalhar, mas recebendo seus generosos subsídios. Na gestão da ministra Carmen Lúcia, como presidente do STF, muito falou-se no envio de uma proposta de alteração da LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura, mas não passou dos planos. A ideia está compactamente congelada. Então vejam só, eles pegam um desembargador, olha, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, eles pegam o desembargador, fazendo parte de uma quadrilha, corrupção passiva qualificada, evasão de divisa, lavagem de dinheiro, por dar decisões favoráveis para a Federação das Empresas de Transporte de Coletivo, né? E pagamento de propinas, então. Aí sabe o que acontece com ele? Ele é retirado do trabalho, mas sem a perda dos vencimentos, isto é um descanso remunerado. E se for levado adiante isso aí, ele vai se aposentar com esse salário de desembargador, que é 90% do que ganha um ministro do STF. Então, são essas coisas pontuais que vão formando na correnteza, lá na foz, se junta tudo isso aqui e se vê a imagem que desfruta hoje a justiça brasileira, o que termina sendo uma injustiça para aqueles magistrados que seguem fiel e não podia ser de outra forma, a Constituição e a sua vocação de ser um homem da lei. Porque aí pega tudo. São essas coisas aqui, são esses fatos aqui que maculam a instituição justiça. E depois aí tem o complemento aqui, ó. O presidente do STF disse ontem que um país sem imprensa livre, a Constituição é mera folha de papel. Muito bem. Mas quem está transformando a Constituição em mera folha de papel? É a falta da imprensa livre ou alguns ministros da casa que o
o Dr. Fux preside, que resolveram fazer a sua Constituição, as suas interpretações. Nós estamos vendo aí, a imprensa dá todos os dias isso aí. Decisões tomadas de maneira monocrática por alguns ministros e que são contestadas por grandes constitucionalistas. Então quem está transformando a Constituição em mera folha de papel não é um país sem imprensa livre. Sem dúvida alguma que um país sem imprensa livre não tem como. A Constituição realmente passa a ser um conjunto de folhas de papel. Mas quem neste momento contribui para que a Constituição seja uma mera folha de papel, na expressão do presidente do Supremo, são alguns colegas do ilustre ministro Fux. Porque não é possível o que está acontecendo. Todos os dias nós estamos vendo aí atos que não são decisões tomadas por um magistrado, são atos de perseguição visível, que é o que está fazendo o ministro Alexandre de Moraes com o deputado Daniel Silveira e que já fez com o jornalista Alan dos Santos. Nunca houve isso em tempo algum, nunca houve isso. É só fazer uma pesquisa sobre o que se passa no judiciário brasileiro e vocês verão que o que nós estamos assistindo aí é algo inédito. E é por isso que as pesquisas apontam uma posição lamentável. 43% da população brasileira em pesquisas dizem que não confiam no poder judiciário. Isso sim isso sim que é um atentado à democracia. Quando o povo não confia no seu poder judiciário, para quem que ele vai apelar? Para quem que ele vai apelar? É a pergunta clássica que nós temos que fazer, né? Ainda temos juízes em Brasília, parafraseando aquele moleiro de Sanssouci, que quando teve as suas terras tomadas pelo rei, ele disse que confiava, né? Que confiava na justiça, né? Ele diz, ainda há juízes em Berlim. Ele queria defender a sua propriedade, que estava sendo tomada na marra. A pergunta que nós fazemos, ainda há juízes em Brasília? Ainda existe? É muito... Quem não conhece, a história é comum para quem trabalha nessa área, sabe? Mas vale a pena o senhor aí que não conhece a história, coloque na internet aí, o moleiro de Sanssouci. Sanssouci. A história é usada até hoje como referência da confiança de um humilde cidadão diante da prepotência de agentes do rei e a confiança que ele tinha no seu poder judiciário. É isso aí. Nós temos essa confiança? Eu tenho. Particularmente eu tenho. Mas o povo brasileiro tem? O povo brasileiro pode dizer que confia na sua justiça com as coisas que estão acontecendo aí? Apenas fazendo uma comparação, durante o Terceiro Reich, a justiça alemã, a Corte Suprema alemã, foi a primeira grande colaboração que o Hitler teve. Ele precisava da Corte Suprema, precisava dos seus, e a partir da Corte Suprema, de toda a justiça alemã, ele precisava para impor a sua política de ódio, a sua política de extermínio dos judeus, ele precisava de constitucionalistas, ele precisava de pareceres para tomar as suas decisões. Todas foram tomadas com o apoio do poder judiciário alemão. Não houve nenhuma revolta, não foi preciso Hitler caçar ninguém. Todos aderiram ao nazismo, todos. O filme eu recomendo sempre, o filme O Julgamento de Nuremberg, o primeiro, não o segundo, tem um aí que é bom, mas nada se compara ao Julgamento de Nuremberg, primeira versão em preto e branco, com Spencer Tracy, a Marlene Dietrich e o Richard Widmark, entre outros. É o julgamento do nazismo em uma das etapas, onde foram levados aos tribunais os representantes do poder judiciário nazista, que solidificou e deu consistência jurídica, entre aspas, mas deu aos atos do Hitler. Foram eles que começaram a mandar os judeus para os campos de extermínio e a estabelecer as leis de discriminação, de violência, etc. Foram eles. Foi a justiça alemã que fez isso. Com o apoio de quem? De uma imprensa que estava lá. Com o apoio de quem? De artistas. Mas é assim sempre. Não pense que é diferente. A história se repete. Assim foi na Alemanha, como foi na França ocupada. Já falei aqui também, mas sempre é bom lembrar isso aí. Na França, a França só foi ocupada. Os nazistas só conseguiram ficar lá quase 5 anos porque tinha a colaboração do povo francês, tinha a colaboração das instituições francesas, tinha a colaboração da polícia, da justiça, do comércio, do mundo artístico. Só quem foi para a luta clandestina foram os comunistas, foram para a resistência, para os maquis. No mais, a França aceitou tranquilamente. A França até hoje, 70 anos depois, 80 anos depois,
depois. Tem vergonha de falar disso aí, porque ainda tem pessoas vivas que foram grandes colaboracionistas. Alô, sou Orelhano, a voz do canal Orelhando, e muito obrigado por estares neste canal. Então tu que és orelhado ou orelhada, aproveitas para clicares em gostei e também em inscrever-se, aqui no canal Orelhando, como em outros, informamos o que soubemos orelhando por aí. Tu podes estar orelhando também e comentar, tá? Te cuida e até a próxima porque agora vou deitar o cabelo.